Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, a família. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Dirigimos-nos a ti em nome de Jesus Cristo, confiando no nosso Salvador Jesus, confiando nos méritos de Jesus. Suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A família. A família é um projeto divino. Nasceu na mente de Deus a ideia de criar a família humana. E por que Deus decidiu criar a família humana? Porque Deus é família, a divindade é família. Deus não é solidão, a divindade não é solidão. Existe o Pai, Filho e Espírito Santo, e eles trabalham em comum acordo. E nós, seres humanos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, queridos, a família divina está refletida na família humana. Na família divina existe o Pai, Filho e Espírito Santo, e na família humana existe o Pai, representando o Deus Pai, existem os filhos e existe a mãe, que cumpre fielmente o papel do Espírito Santo na família, ensinando, corrigindo, confortando, consolando, repreendendo. Nós conhecemos muito pouco sobre Deus, sobre a divindade. E tudo que você e eu conhecemos de Deus e que está revelado na Bíblia, diz respeito ao tempo em que Lúcifer se rebelou no céu, e houve a rebelião no céu, e ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Por isso, queridos, as revelações que Deus faz de si mesmo, e que estão registradas na palavra de Deus, são revelações que dizem respeito ao período pós-surgimento do pecado. Nós não conhecemos nada sobre Deus antes da rebelião que existiu no céu. Portanto, nós entendemos a divindade dentro do plano da redenção. Não conhecemos nada da divindade fora do plano da redenção. E dentro do plano da redenção, o Pai é aquele que proveu o Salvador para a família humana. O Filho é aquele que executou, aquele que morreu na cruz, aquele que nos redimiu. E o Espírito Santo é quem distribui as bênçãos de Deus. O Espírito Santo é quem aplica na sua vida a graça divina. O Espírito Santo é quem atrai. O Espírito Santo é quem dá o arrependimento. O Espírito Santo é quem transforma. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Dentro do plano da redenção, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em comum acordo, com o objetivo de restaurar a família humana, restaurar em você e em mim a imagem divina que foi obliterada, que foi apagada através do pecado. Percebam, irmãos, quão limitado é o nosso conhecimento sobre a divindade. Qualquer questionamento sobre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao período que antecede a rebelião de Lúcifer no céu, seria pura especulação. A Bíblia não nos dá nenhuma luz sobre isso. Eu repito, tudo que você e eu conhecemos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está dentro do plano da redenção, o plano da salvação da família humana. Na parte de domingo, a primeira família. Considerando que o Jardim do Éden foi a primeira sala de aula instituída por Deus, sendo a natureza o compêndio, o instrutor e mestre e professor era o próprio Deus, e os alunos eram Adão e Eva. Considerando as informações que nós temos em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, podemos dizer que Adão e Eva foram expulsos da sala de aula por desobediência, por mau comportamento. Eu não sei se você já foi expulso de uma sala de aula alguma vez na sua vida. Eu, quando tinha a minha idade de 17 anos, eu fui expulso de uma sala de aula. Eu ofendi um colega dentro da sala de aula e o professor me expulsou da sala de aula. Queridos, todos nós sabemos que o princípio para permanecer dentro da sala de aula é o princípio da obediência e do respeito.
Foi exatamente isso que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles não obedeceram, eles não respeitaram a ordem de Deus e por isso eles foram expulsos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um método da educação estabelecida por Deus, centralizada na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Embora não saibamos exatamente o que era ensinado nesta escola do Éden, podemos ter a certeza de que essa educação lidava com as maravilhas da criação e, após o pecado, com o plano da redenção. O método de educação instituído por Deus no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos. Como ilustração dos seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar dos nossos primeiros pais. A educação cristã é o compromisso de educar as famílias e os membros na doutrina, na adoração, na instrução, na comunhão, no evangelismo, no serviço a Deus, no serviço ao próximo. No lar, nós ministramos aos membros da família sobre o amor de Deus, as promessas de Deus. Ali apresentamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador delas e o melhor amigo. No lar, a Bíblia é preservada como sendo a palavra de Deus. É na família que revelamos como é um relacionamento saudável com o nosso Pai Celestial. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles formaram uma outra escola, a escola do lar de Adão e Eva, onde eles instruiriam os seus filhos nos caminhos do Senhor. Abrindo a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 4, nós encontramos, Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Aqui lemos a partir do verso 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden, mas eu entendo que não foi por muito tempo que eles viveram ali. Por quê? A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 4 que Adão conheceu Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Está muito claro aqui em Gênesis capítulo 4. Verso 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Queridos, quando Adão e Eva foram expulsos da escola, que era o Jardim do Éden, eles formaram uma outra escola, fora do Jardim do Éden. E ali nasceram Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. A Bíblia mostra que Caim foi rebelde, foi desobediente, matou Abel, e ele foi expulso também da sala de aula.
Queridos, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden pela desobediência e Caim foi expulso desta escola formada por Adão e Eva porque também foi desobediente. A permanência na escola do lar depende da obediência aos pais, do respeito aos pais. Satanás, que tem o espírito da rebelião, Satanás, que tem o espírito da desobediência, ele procura uma célula hospedeira em cada família. Ele procura uma célula hospedeira em cada lar. Ele procura colocar a semente da rebelião na mente do filho, da filha. Cada criança que nasce, Satanás tenta fazer dela uma célula hospedeira para fazer prosperar o reino do mal, o reino da desobediência, o reino da rebelião contra Deus. E nós, os pais, somos responsáveis diante de Deus para criar ao redor dos nossos filhos um muro de proteção contra as tentações de Satanás, para que ele não tenha acesso à nossa família, ele não tenha acesso aos nossos filhos. Nós, os pais, somos os instrumentos de Deus para a salvação dos nossos filhos. Infelizmente, muitos pais não têm a consciência de quão séria é a responsabilidade, é a missão de Deus para você e para mim. Salvar nossas famílias, prepará-las não para viverem somente aqui na terra, prepará-las para o céu, para o novo céu, para a nova terra, para voltarmos para o lar do nosso Pai. Na parte de segunda-feira, a infância de Jesus. Quando Deus o Pai enviou seu Filho Jesus à terra, ele determinou que Jesus Cristo não seria enviado para as escolas dos rabinos. Ele seria ensinado na escola do lar. E José e Maria seriam os instrutores, os professores do Filho de Deus. O lar de José e Maria era um lar pobre, destituído de qualquer luxo, mas foi ali que o pai escolheu que o seu filho nascesse e ali ele seria ensinado nos seus primeiros anos da infância. Quando você lê lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 7 e o verso 15. É interessante este texto do Evangelho de João, capítulo 7 e o verso 15. Aqui nós lemos: E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Eles ficavam admirados de verem as pregações de Jesus, a sabedoria de Jesus, a autoridade de Jesus ao pregar da palavra de Deus. E eles perguntavam: Como sabe ele letras, sem as ter aprendido? Por que esta pergunta? Porque Jesus nunca frequentou a escola dos rabinos. Ele nunca frequentou as escolas das sinagogas. Ele não aprendeu aos pés dos rabinos. Ele foi ensinado a ler e a escrever aos pés de Maria, a mãe de Jesus. Maria foi a instrutora, a professora, ungida pelo Espírito Santo para ensinar o Filho de Deus a ler, a escrever, a memorizar os versos da Bíblia. Deus, o Pai, escolheu que o seu Filho fosse ensinado na escola do lar. A escola do lar é a maior e a principal instrumentalidade de Deus para a salvação dos nossos filhos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 e os versos 26 em diante. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu santo. Você e eu não nascemos santos. Jesus Cristo nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Você e eu não nascemos do ventre da nossa mãe gerados pelo Espírito Santo. Nós temos um pai pecador e uma mãe pecadora. Queridos, Jesus Cristo nasceu com a natureza santa e espiritual. Nós nascemos sem essa natureza santa e espiritual. Nós só temos a natureza pecaminosa herdada dos nossos pais. Fisicamente, Jesus Cristo era como você e como eu. Sentia dor, sentia fome, sentia fraqueza, sentia sede, sentia cansaço. Fisicamente, Jesus Cristo era como você e eu. Porém, queridos, espiritualmente, moralmente, Jesus Cristo era como Adão antes do pecado. Ele tinha uma natureza santa desde o nascimento do ventre de Maria. Ele já nasceu com essa natureza santa e espiritual. Natureza esta que você e eu podemos receber quando abraçamos a Jesus como Salvador. Quando recebemos Jesus como Salvador. Quando somos gerados pelo Espírito Santo e nascemos da água e do Espírito. Então é gerada em você essa natureza santa e espiritual de Jesus Cristo. E então nos tornamos filhos e filhas de Deus. Porém, Jesus já nasceu como Filho de Deus. Por isso diz aqui em Lucas capítulo 1 e o verso 35, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, já nasceu santo, será chamado Filho de Deus. Ele já nasceu do ventre da Virgem Maria como Filho de Deus. Porém, você e eu nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como Salvador e somos gerados e nascemos da água e do Espírito Santo. O menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras que Jesus Cristo falou para Moisés lá no Monte Sinai foram ensinadas para Jesus Cristo como criança, agora no colo da sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, Jesus não procurou as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era o seu instrutor. Abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, e vamos ver os versos 41 em diante. Lucas 2, versos 41 em diante. Ora, todos os anos iam seus pais, José e Maria, a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. As crianças, no tempo de Jesus, não iam ao templo antes dos 12 anos. Não frequentavam as festas do templo antes dos 12 anos. Mas completados os 12 anos, era um privilégio, era uma alegria para todos os juvenis acompanharem os seus pais para a festa do templo. E assim foi Jesus Cristo com José e Maria para Jerusalém. E o verso 43 diz: e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam os seus pais. Jesus Cristo ficou no templo, enquanto José e Maria retornaram para casa e não perceberam que Jesus Cristo estava ausente. Quantas vezes nós estamos caminhando e vivendo dia a dia, pensando que Jesus Cristo está conosco, mas Jesus Cristo não está. Assim como José e Maria viajaram o dia todo, sem se aperceberem de que Jesus não estava viajando com eles, assim muitos cristãos estão vivendo a vida pensando terem Jesus Cristo, quando Jesus Cristo não está com eles. José e Maria não estavam vendo Jesus. Jesus não estava andando com eles durante a viagem de volta para casa, mas eles se enganaram pensando: Jesus deve estar aí por perto, Jesus deve estar aí com os outros amigos ou com os outros familiares. Embora José e Maria não estivessem vendo Jesus Cristo fisicamente, eles se conformaram com a ideia de que Jesus estava por ali por perto. Queridos, você e eu não podemos nos conformar com a ideia de que Jesus Cristo está por perto,
Nós temos que ter a certeza de que Jesus está conosco. Nós temos que ter a plena certeza de que cada manhã, quando acordamos e quando saímos para o trabalho, nós temos a presença de Jesus conosco. Assim como José e Maria perderam Jesus de vista, nós também não podemos perder os nossos filhos de vista. Os nossos filhos precisam crescer debaixo dos nossos olhos. Nós precisamos saber quais são os amigos dos nossos filhos. Nós precisamos saber, como pais, o que os nossos filhos estão fazendo, onde eles estão. Não é suficiente saber que os nossos filhos estão na casa dos amigos, na casa dos parentes, estão dormindo na casa de algum amigo. Não, queridos. Os nossos filhos, durante o dia e durante a noite, eles precisam estar debaixo dos nossos olhos, sob os nossos cuidados. E agora vamos ler Lucas capítulo 2, verso 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. Um dia todo viajando sem a presença de Jesus Cristo. Quando eles pararam à noite para dormir, foi quando eles descobriram que Jesus não estava com eles. E o verso 45 diz: e como o não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. Gastaram mais um dia voltando para Jerusalém para encontrar Jesus. Percebam, foi um dia viajando de volta para casa sem Jesus. Foi um dia voltando para Jerusalém em busca de Jesus Cristo. E só no terceiro dia eles foram encontrar Jesus Cristo no templo. Aqui diz o verso 46. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus Cristo estava no templo, falando sobre a palavra de Deus. Todos estavam admirados com a sabedoria de Jesus Cristo. E o verso 47 diz: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus Cristo não nasceu conhecendo as Escrituras. Ele teve que aprender a ler, aprender a escrever. Ele teve que aprender a memorizar os versos da Bíblia. O que ele sabia da palavra de Deus, ele sabia não porque era Deus. Ele sabia porque foi uma criança educada e criada nos caminhos de Deus, sendo ensinado a ler e a estudar as Escrituras. Ele teve que aprender como todas as crianças aprendem. Quando criança, Jesus Cristo vivia, pensava e agia como criança. E agora o verso 48. E quando José e Maria ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele, Jesus, lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Quando Jesus disse: por que me procuravam? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? E aí ele apontou para cima. Quando Jesus Cristo falou e apontou para cima, a divindade irradiou através da humanidade. O rosto de Jesus Cristo brilhou. Com 12 anos de idade, ele sabia que ele era filho de Deus. Com 12 anos de idade, ele tinha consciência da filiação divina e da missão que Deus lhe dera. Quando Jesus Cristo foi pela primeira vez ao templo e assistiu todo aquele cerimonial da Páscoa, o cordeiro sendo morto, Jesus Cristo, ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele viu naquele cordeiro a si mesmo. Ele já entendeu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele era o Filho de Deus enviado à terra para salvar o pecador. Por isso, ele disse isso para Maria: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Queridos, será que nós temos consciência da nossa filiação divina? Será que você e eu temos consciência de que nós somos filhos e filhas de Deus? E que o Pai tem uma missão para nós nesta terra? Nós não estamos aqui nesta terra para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para vender, comprar, plantar e colher. Não é somente isto. Deus o Pai tem uma missão para você. Assim como Deus o Pai tinha uma missão para Jesus Cristo: revelar o Pai, revelar o caráter do Pai, o amor do Pai, exaltar a lei do Pai, a lei dos 10 mandamentos. Assim também, você e eu, como filhos e filhas de Deus, temos uma missão na terra: revelar o nosso Pai, exaltarmos a sua lei
Mostrarmos que a lei de Deus é santa, justa e boa. Poucas vezes a divindade de Cristo irradiou através da sua humanidade. Esta foi uma das ocasiões. E agora leia comigo o verso 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Por que José e Maria não compreenderam as palavras de Jesus? Não sabeis que convém que eu cuide dos negócios do meu Pai? Porque eles ainda não entendiam corretamente a missão de Jesus na terra. Que tragédia, queridos. Que tragédia quando você está convivendo com Jesus, como José e Maria estavam convivendo com Jesus, mas eles ainda não tinham percebido que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas vezes nós nos acostumamos com Jesus Cristo, achando que Jesus Cristo é igual a todo mundo. Muitas vezes nós entramos na igreja, na hora do culto, como se estivéssemos entrando em qualquer outro ambiente. Muitas vezes pegamos a Bíblia como se estivéssemos pegando qualquer outro livro. Não temos consciência da santidade de Jesus Cristo. Assim como José e Maria estavam andando com Jesus Cristo, estavam repreendendo Jesus por ter ficado em Jerusalém e não compreenderam as palavras de Jesus quando ele falou: não sabeis que convém que eu trate dos negócios do meu Pai? Queridos, por causa da negligência de terem perdido Jesus de vista e terem viajado durante um dia sem a presença de Jesus, custou 3 dias de angústia, de incessante busca para reencontrar Jesus. Queridos, vamos reencontrar Jesus e não vamos perder Jesus de vista. Vamos manter Jesus Cristo bem perto de nós. Vamos ficar bem perto de Jesus Cristo. Como é que você pode ficar bem perto de Jesus? Estudando a Bíblia, orando, conversando com Jesus Cristo quando você se levanta de manhã, conversando com Jesus Cristo durante as madrugadas quando você acorda, conversando com Jesus Cristo durante o dia quando você trabalha, estando bem próximos de Jesus Cristo, tendo a certeza de que não estamos caminhando sozinhos, de que Ele está ao nosso lado. Na parte de terça-feira, comunicação. Nós precisamos desenvolver fortes relacionamentos dentro da família. Comunicação depende de relacionamento. Ninguém pode se comunicar sem se relacionar uns com os outros. A comunicação depende do relacionamento. E o melhor momento propício para a comunicação entre os membros da família é o momento do culto. O culto diário, o culto da manhã, o culto da noite. O momento em que você pai, você mãe, você se assenta com os seus filhos, vocês cantam hinos de louvor a Deus, vocês leem alguns textos da palavra de Deus, vocês estudam a lição da escola sabatina das crianças com elas, contando as histórias lindas e interessantes da palavra de Deus. E durante esses momentos de cultos diários, de manhã e à noite, você cria um ambiente propício para a comunicação. Comunicação entre pais e filhos, onde cada um pode fazer pedidos de oração, onde cada um pode fazer agradecimentos. Você abre a oportunidade para que as suas crianças possam pedir e também possam agradecer. Eu gosto de fazer isso nos cultos da minha família. Eu costumo dizer: alguém tem um pedido especial para fazer, alguém tem um agradecimento para ser feito, e então as crianças levantam as mãos. Os netinhos levantam as mãos, dizendo: eu tenho um pedido. E cada criança tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. E elas fazem os seus pedidos. E depois eu pergunto: vocês têm alguma coisa para agradecer? E normalmente as crianças levantam as mãos dizendo: eu quero agradecer. E então elas agradecem pelo papai, pela mamãe, pela saúde, pela família. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pedir e agradecer. Porque Deus tem 2 moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. E esse momento de comunicação, de socialização, são os cultos da manhã e os cultos da noite. Por isso, meus queridos pais e mães, nós não podemos permitir que o dia na nossa casa comece sem um culto a Deus. Os vizinhos precisam ouvir músicas sendo cantadas para louvar e glorificar o nome de Deus. Eles precisam ouvir os cânticos dentro da nossa família. Nós não podemos iniciar o dia
como os animais irracionais começam sem nenhum pensamento em Deus. Porque, infelizmente, é isso que acontece em muitos lares cristãos. Os pais saem para o trabalho como os animais saem para o trabalho, sem nenhum pensamento em Deus, nem para pedir e nem para agradecer. E quando as crianças acordam, não tem ninguém para fazer o culto com elas. Elas começam o dia sem Deus e assim vivem o dia sem Deus. E quando os pais voltam à noite, cada um está entretido com o seu celular, cada um está entretido com os programas da televisão, eles não têm tempo para Deus. E é assim que, infelizmente, muitos lares começam o dia sem Deus e terminam o dia sem Deus. Mas, queridos, lares sem religião significa filhos sem salvação. A salvação precisa acontecer dentro dos nossos lares. O amor a Jesus Cristo, a gratidão pela morte de Jesus Cristo na cruz, a memorização dos versos da Bíblia, tudo isso tem que acontecer durante os cultos da família. Mas Satanás está empenhado em tornar a vida dos pais tão atarefada, tão assoberbada, tão sobrecarregada, tão cheia de coisas para serem feitas, que eles não têm tempo para o culto a Deus de manhã e não têm tempo para o culto da noite. É uma tragédia espiritual para as nossas famílias quando nós começamos e terminamos o dia sem Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 e o verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 5. Timóteo se tornou um grande evangelista, um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas isto veio da infância, veio da escola do lar. Nós lemos aqui em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 5. Aqui lemos: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Queridos, bendito seja Deus. Timóteo teve uma avó chamada Lóide que amava Jesus Cristo. Teve uma mãe chamada Eunice que amava Jesus Cristo. E aqui diz que a fé de Lóide e a fé de Eunice foi implantada no coração jovem infantil de Timóteo, que desde a meninice aprendeu as sagradas letras. Como é que nós podemos ensinar as sagradas letras? Em que momento do dia? É no culto familiar. É no culto sem pressa, sem correria, tendo tempo para cantar. Cantar os hinos que as crianças gostam de cantar. Fazendo orações curtas, fazendo cultos que sejam curtos. Os cultos não podem ser muito longos, mas curtos, objetivos, com lindas histórias sendo contadas para as crianças. Abra sua Bíblia agora na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e aqui vemos no verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Desde quando nós devemos ensinar as nossas crianças? Desde a meninice. Os 3 primeiros anos são os mais preciosos anos para incutir na mente da criança o amor de Jesus Cristo, contar a história de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo. Esta criancinha, nos primeiros 3 anos de vida, ela precisa ser levada a Jesus, colocada nos braços de Jesus Cristo. Os 3 primeiros anos são os mais preciosos na educação das nossas crianças. Vamos ler de novo o verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui está, a fonte de ensino é a Bíblia. Os professores são os pais. E o momento propício para instruir os nossos filhos são os cultos diários da família. Religião sendo implantada dentro do lar. Lares sem religião significa filhos sem salvação. É durante os cultos da família que nós, pais, colocamos nossos filhos nas mãos de Jesus. Nós consagramos os nossos filhos a Jesus Cristo. Nós falamos: este meu filho, esta minha filha, pertencem a Jesus Cristo. Ó, querido Jesus, eu estou colocando meus filhos nas tuas mãos. Toma-os em teus braços, unge-os com o Espírito Santo, porque eles são meus, mas eu estou dando para o Senhor. O Senhor colocou nas minhas mãos estas crianças
e eu estou colocando-as nas tuas mãos para serem abençoadas. Assim como aquelas mães trouxeram seus filhos para Jesus Cristo e Jesus abençoou aquelas crianças, eu também estou pedindo a tua bênção sobre os meus filhos. Eles são teus. Eu quero criá-los para o Senhor. E quando Jesus Cristo voltar, eu quero, com a minha família, com os meus filhos, nós queremos dizer: eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos deu. Queridos, o momento do culto da manhã e o culto da noite é um momento de consagração da família. É um momento de pedir, é um momento de agradecer, é um momento de louvar. Louvado seja Deus na sua vida e na sua família. Na parte de quarta-feira, a função dos pais. Queridos, os pais foram colocados no lugar de Deus na família. Deus investiu os pais de autoridade para corrigir os filhos, para liberarem bênçãos para os filhos. Lá no céu existe uma hierarquia. Na divindade existe uma hierarquia: Pai, Filho e Espírito Santo. Entre os anjos também existe uma hierarquia. Existem anjos com 6 asas, com 4 asas, com 2 asas. E também na família humana existe uma hierarquia. A hierarquia existe não porque você é melhor ou pior do que o outro, mas a hierarquia existe por causa da ordem. Existe a ordem no céu, existe a ordem também na família humana. Por isso Deus investiu o homem, o pai da família, como sendo o chefe, representando o Deus Pai na família. A mãe representa as funções do Espírito Santo na família. Quando você analisa na Bíblia todas as funções do Espírito Santo, de corrigir, de convencer, de consolar, de repreender, estas são as funções que a mãe desempenha dentro da família. E existem os filhos, que devem viver em submissão, em obediência ao pai. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que Deus tem um princípio. Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Se você quer que Deus abençoe os seus filhos, você se consagra a Deus. Se você quer que os seus filhos sejam santificados, você se santifica a Deus. A bênção de Deus vem por amor aos pais. Deus abençoou a Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou a José por amor a Jacó. E Deus vai abençoar os seus filhos por amor a você. Considerando que Deus colocou o pai e a mãe como seus representantes na família, então o conceito que os filhos vão desenvolver sobre Deus depende muito da forma como você se relaciona com seus filhos. O amor que você demonstra, a bondade, a ternura, a firmeza ao dizer não. As crianças devem aprender a ouvir o não. E os pais devem aprender a sustentar o não. Eu convido você para ler comigo o que está em Efésios capítulo 6 e o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, pais, temos que corrigir os nossos filhos, nós temos que ensiná-los no caminho do Senhor, nós temos que repreendê-los. Os pais têm uma tremenda responsabilidade. O pai é o chefe da família, e a família é o berço da igreja, da escola e da sociedade. Se o pai for fraco, irresponsável e incompetente, a família, a igreja, a escola e a sociedade sofrerão as consequências. Os pais devem procurar demonstrar o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, conforme está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Se nós como pais demonstrarmos em nossa vida o fruto do Espírito Santo, nós estaremos representando de uma forma legítima e correta Deus dentro da família. As mães têm talvez a função mais importante na sociedade. Elas exercem grande influência na formação do caráter dos filhos e no estabelecimento do humor e temperamento do lar. Os pais devem trabalhar com as mães na educação dos filhos. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, Deus já estabeleceu o princípio da hierarquia. Adão era o responsável. Foi quando Adão comeu do fruto proibido que sumiram as vestes de glória. Não foi quando Eva comeu, porque Adão era o responsável, era o agente de Deus na terra. Ele respondia pelos negócios da terra. Após o pecado, Deus colocou o homem, o pai, como o chefe da família.
aquele que foi investido de autoridade para liberar bênçãos, para dar as bênçãos de Deus para os filhos. Por isso, no Antigo Testamento, quando os filhos pecavam, o pai é quem oferecia o sacrifício. Deus estabeleceu o princípio da autoridade paternal. E no Novo Testamento não mudou. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você abre a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, você descobre que o mesmo princípio permanece aqui na palavra de Deus no Novo Testamento. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 22. Aqui nós lemos: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então, queridos, este princípio da autoridade paterna como representante de Deus na família já veio lá do Jardim do Éden antes do pecado, continuou após o pecado, continuou durante todo o período do Velho Testamento, e no Novo Testamento Deus está dizendo que o homem é o cabeça e que a mulher deve ser submissa e respeitar o marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Porém, queridos, esta submissão da mulher não é uma submissão cega, servil, como escrava. Não, é uma submissão como ao Senhor. Assim como nós nos submetemos ao Senhor, mas o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. A submissão ao Senhor é uma submissão agradável. A palavra de Deus diz, aqui no verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas, para que não prevaleça a ideia e o conceito de machismo, da autoridade masculina absoluta, aqui diz no verso 25, Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, Deus estabelece também o princípio do marido amar a esposa ao ponto de dar a vida pela esposa. O amor do marido para com a esposa é comparado ao amor de Jesus Cristo para com a sua igreja. Ele deu a vida pela igreja. Assim deve o marido dar a vida pela sua esposa. E o verso 26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Jesus Cristo deu a vida pela igreja para santificar e purificá-la. O marido deve fazer tudo quanto puder fazer para santificar e purificar e abençoar a esposa, abençoar o seu lar. E o verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim como Cristo fez tudo para apresentar a igreja pura, irrepreensível, sem ruga, assim deve o marido fazer tudo para poupar a esposa, para que ela tenha saúde, para que ela seja respeitada, para que ela seja obedecida pelos filhos. E o verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E o verso 31, por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Como os lares seriam felizes nesta terra se todos, maridos e esposas, obedecessem os mandamentos do Senhor. Na Bíblia, queridos, não existe o conceito de machismo e nem de feminismo. Na Bíblia existe o conceito de que o homem foi escolhido por Deus para representar Jesus Cristo dentro do lar e deve ser respeitado, e a mulher deve ser amada, protegida, purificada, edificada. Na parte de quinta-feira, para não esquecer, nós temos memória curta, nós esquecemos fácil as coisas. Por isso, quando o povo de Israel saiu do deserto e entrou na terra prometida, Deus pediu para que eles não se esquecessem de como Deus os tirou de forma maravilhosa, poderosa e milagrosa do Egito, como Deus os conduziu durante os 40 anos pelo deserto, os milagres de Deus ao dar o maná,
os milagres de Deus ao prover água para eles beberem, o milagre de Deus em abrir o Mar Vermelho. Todos os milagres deveriam ser mantidos em memória, em lembrança, para não esquecerem de que Deus é Deus. Os israelitas que morreram no deserto foram israelitas que perderam a rota, eles perderam o alvo. Eles se distraíram com o percurso da viagem pelo deserto, a travessia do deserto. Eles esqueceram o alvo, o sonho de Deus para eles, que era a terra que manava leite e mel. Assim também, queridos, nós não podemos nos distrair com o percurso da viagem. Nós estamos em plena viagem, nós estamos caminhando, nossa jornada é para o céu. Nós não podemos nos distrair com as coisas que Satanás nos coloca à direita ou à esquerda, tirando a nossa atenção do céu. Nosso pensamento tem que ser fixado no nosso alvo. O nosso alvo é chegar no céu. Nosso alvo é entrar na Nova Jerusalém, pelos portões da Nova Jerusalém, abraçarmos Jesus Cristo, recebermos dele a coroa de ouro. Portanto, queridos, nós não podemos esquecer que Deus tem um plano de nos tirar do Egito, de nos fazer atravessar o deserto, mas também nos colocar na terra que mana leite e mel, no novo céu e na nova terra. É isso que Deus pediu para que os pais ensinassem os filhos no passado. E é isso que Deus está pedindo para que você ensine os seus filhos no presente. Esse é o conteúdo de Deuteronômio capítulo 6. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Aqui nós lemos, capítulo 6, verso 1 em diante. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, aqui em Deuteronômio 6 está o princípio de ensinar os nossos filhos, tomar tempo para isso, gastar tempo cada dia para nos assentarmos com eles, nos cultos da família de manhã, nos cultos da família à noite, e ensiná-los os caminhos do Senhor, ensiná-los a amarem ao Senhor, lembrar os nossos filhos do que Ele fez no passado e o que Ele está disposto a fazer no presente. Os mandamentos do Senhor precisam ser exaltados, os mandamentos do Senhor precisam ser memorizados, colocarmos os mandamentos de Deus na mente dos nossos filhos. É uma das estratégias de Satanás, fazer-nos esquecer do que Deus fez, de quão poderoso é o nosso Deus, o invencível, aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Nós temos que lembrar os nossos filhos sobre esse Deus criador dos céus e da terra. Por que nós adoramos a Deus da forma como adoramos? Por que guardamos o sábado, o memorial da criação? O Deus que libertou Israel do Egito e o colocou na terra que manava leite e mel é o mesmo Deus que vai libertar o remanescente fiel agora no tempo do fim e arrebatá-lo para o céu, colocá-lo dentro da Nova Jerusalém. Aleluia! A lei de Deus deve ser mantida diante das mentes infantis como grande padrão moral. Quando os nossos filhos se levantam e quando eles se assentam, quando saem e quando entram, sua lei, a lei de Deus, deve ser-lhes ensinada como a grande regra da vida, e seus princípios devem ser entretecidos em toda a sua experiência. Os filhos precisam ser ensinados a serem honestos, verazes, verdadeiros, sóbrios, econômicos, industriosos, e ensinados a amarem a Deus com todo o coração
Isso os educará na doutrina e na demonstração do Senhor e porá os seus pés no caminho do dever e da segurança. Como pais, temos que nos lembrar da posição que Deus nos colocou dentro da família, da missão que Ele nos deu: liberar bênçãos, corrigir os nossos filhos, repreendê-los, educá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor e exaltar a lei de Deus dentro do nosso lar, os 10 mandamentos. O mundo está cheio de laços para os pés da juventude. Multidões são atraídas por uma vida de egoísmo e prazeres sensuais. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos de que o nosso padrão é o padrão celestial, não é o padrão deste mundo. Não é como vivem os mundanos, não é esse padrão de vida mostrado na televisão. Não, nosso padrão é celestial. Nosso reino não é daqui. Jesus Cristo virá muito em breve para nos buscar. Nós queremos ser arrebatados para lá. Nós estamos atravessando o deserto do pecado. E Jesus Cristo não quer que você se distraia com os pecados que estão à sua direita e à sua esquerda. Jesus quer que você e a sua família mantenham a mente fixa no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O prêmio da salvação, o prêmio da segunda volta de Jesus Cristo, o prêmio do arrebatamento da igreja de Deus para o céu. Não podemos perder de vista este sonho de Deus para você e a sua família. Vamos conservar Cristo diante dos nossos filhos, cantando hinos para a sua glória, buscando-o em oração todas as manhãs e todas as noites. Que Jesus Cristo viva dentro do seu lar. Que as pessoas vejam que ali, dentro do seu lar, existe uma igreja, a igreja do lar. Que ali sejam ouvidos hinos de louvor a Deus todas as manhãs, todas as noites. E que você, como pai, e você, querida mãe, juntamente com os filhos, vocês possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.